Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a esse nosso último encontro da disciplina de História da Filosofia Antiga, ciclo quinto. Vamos tratar sobre estoicismo romano, ceticismo, neoplatonismo e vamos dar o nosso encerramento. Bom, vamos refletir então sobre essas três correntes que mostram como a filosofia não é apenas teoria, mas uma prática que transforma a vida. Mais do que conhecer nomes e datas, o que queremos aqui é compreender como essas ideias elas podem orientar nossas escolhas, nossas atitudes e a nossa visão do mundo, ajudando-nos a ser pessoas mais conscientes, críticas e resilientes. Vamos lá? O estoicismo, que nasceu na Grécia, ele encontrou no mundo romano uma expressão prática e ética muito concreta. Muito. Sêneca. Esse senhor enfatizou a ética como prática diária, mostrando que a filosofia serve para administrar paixões, enfrentar adversidades e viver como virtude. Um outro personagem é Epícteto, ex-escravo, que ensinou que nada externo pode nos perturbar se controlarmos nossas reações e que a liberdade está no autodomínio interior. O imperador romano, Marco Aurélio, aplicou esses princípios à vida política e pessoal, mostrando que liderança, responsabilidade e serenidade são inseparáveis de uma filosofia prática. Mas e essa filosofia prática? O estoicismo romano é chamado, por isso, filosofia prática. Mas por quê? Porque ele não se contenta com ideias abstratas. Ele propõe exercícios diários de reflexão, disciplina e autoconhecimento. Ele ensina a encarar a vida como ser resiliente, ser ético e ser sereno, mesmo diante do principal, todas as nossas adversidades. Nessa tendência também que estamos vendo, surge o ceticismo, com representantes como Pico e Sexto Empírico, que vão permanecer relevantes nesse período. Mas o que ensina o ceticismo? Ensina que não podemos ter certeza absoluta sobre nada. Recomenda a hipoqué, ou seja, a suspensão do nosso juízo, como caminho para evitar o sofrimento causado pela crença em certas coisas infundadas. Contribuiu para o espírito crítico, lembrando que toda reflexão deve questionar pressupostos e opiniões consolidadas. O ceticismo, então, ele complementa o estoicismo ao nos lembrar que a serenidade também depende da humildade intelectual. E aí, vamos nos deparar com o neoplatonismo. Mas, professor, o que é esse neoplatonismo? Ele surge nos séculos 3 e 4 depois de Cristo, sendo Plotino o principal representante dessa corrente. Plotino, então, retoma a filosofia de Platão, a reinterpreta de forma mística e espiritual. Propõe que toda a realidade emana do Uno, princípio supremo e fonte de tudo, e busca a união da alma com o divino através de uma contemplação ética e ascensão interior. As suas propostas se ligam a que um mundo sensível é imperfeito. O mundo sensível, desse mundo nosso concreto, ele é transitório. Somente o mundo inteligível é eterno e verdadeiro. O caminho da filosofia, então, é purificar esta alma, buscando a sabedoria e a aproximação com o Uno. É uma filosofia espiritual e contemplativa, que influencia não apenas o pensamento medieval cristão, mas também práticas de introspecção e desenvolvimento pessoal. Aliás, isso é muito importante. Por fim, chegamos ao fim desta disciplina. E é hora de refletir sobre o que aprendemos então. Ok? Estão prontos? Vamos lá.
Começamos pelo surgimento da filosofia na Grécia Antiga, quando o homem deixou o mito e passou a buscar explicações racionais sobre o mundo. Vimos a escola jônica, os primeiros pensadores que questionaram a arqueia, ou princípio de tudo, iniciando a investigação racional da natureza. Vimos a escola pitagórica, que destaca a ordem matemática do cosmos, a relação entre números e a nossa realidade concreta. A escola eleata, de Parmênides e Zenão, discutindo a problemática do ser, enquanto Heráclito defendia o devir constante. Já no período clássico, a filosofia volta-se para a experiência humana, a tendência naturalista, que buscou explicar o mundo pelos elementos e forças da natureza. Sofistas e Sócrates vão inaugurar a tendência antropológica, questionando ética, política e educação, tornando o ser humano como centro, ponto central da nossa investigação. E a filosofia clássica atinge a maturidade com dois gigantes da filosofia. Platão, através do seu dualismo, mundo das ideias, polis ideal, busca pela verdade e justiça, e Aristóteles, uma abordagem concreta, estudo da realidade e ética da virtude, eudaimonia, e política voltada para o bem comum. E após o período clássico, o foco se desloca para a vida do indivíduo. Vimos também Epicuro, busca da ataraxia e o prazer moderado, filosofia como terapia da alma. Estoicos, viver conforme a natureza, virtude e serenidade interior. Os céticos, a suspensão do juízo, crítica ao dogmatismo e a liberdade frente às incertezas absolutas que são destinadas ou destiladas a mais própria palavra pelo mundo. E no período tardio, a filosofia torna-se ainda mais prática e espiritual, com Sêneca, Epícteto e Marcos Aurelius, que aplicam a filosofia estoica à vida cotidiana e à política, transformando a ética numa prática. O ceticismo romano reforça o espírito crítico e a humildade intelectual. E, por fim, o neoplatonismo propõe a união da alma com o divino, retomando Platão em uma perspectiva mística e contemplativa. Então, ao revisar todos esses ciclos, nós percebemos que a filosofia sempre se volta ao ser humano, seja questionando o cosmos, a polis, a ética ou a própria vida interior. Cada corrente nos oferece ferramentas para pensar criticamente, refletir sobre nossas escolhas e atitudes, construir uma vida ética e equilibrada, buscar serenidade, a virtude e a felicidade, seja no mundo concreto ou na contemplação espiritual. E é a grande reflexão que agora deixo para vocês, que é: como você pode integrar no seu dia a dia os ensinamentos de todos esses filósofos, da busca racional inicial, passando pelo cuidado com a alma, até a prática ética e a contemplação espiritual, para se tornar uma pessoa mais consciente, crítica e plena? A filosofia, então, antiga, nos mostra que conhecimento não é apenas teoria, é um guia de vida, capaz de transformar a maneira como pensamos, sentimos e agimos. Enfim, gostaria de agradecer a todos por mais esse momento e que possamos continuar juntos, sempre na filosofia, filosofando. Um grande abraço a todos, até mais.